Evandro Leitão, pelo PT, venceu a disputa pela Prefeitura de Fortaleza e é o prefeito eleito da capital cearense para os próximos 4 anos, a partir de 1º de janeiro de 2025. Foi uma campanha dura e bonita, abstraindo-se de alguns equívocos daqui e dali. O resultado foi o esperado por quem conhece um pouco de campanha eleitoral. Nenhum político experiente, mesmo torcendo por um ou pelo outro, acreditava em vitória fácil. Embora a campanha do derrotado André Fernandes se mostrasse mais efetiva. Evandro teve muito apoio político e econômico. As máquinas do governo federal e do estadual ajudaram-no demais, sobretudo a do Estado, com a injeção de dinheiro. O governo Elmano antecipou pagamentos a construtoras e estas deram substanciais ajudas a prefeitos que vieram ajudar na campanha de Evandro. Do governo federal, através do Ministério da Educação, só muitas promessas de futuras obras. Ao vencedor, Evandro, as loas da vitória. Mas não desprezemos o trabalho e a garra do vencido. Os números da eleição estão aí na nossa tela. No primeiro turno, votaram 1.495.062 eleitores. Votos válidos foram 1.376.334 votos. Tivemos votos nulos, 52.572 votos. E tivemos em branco 59.182 votos. Na tela tem também um número de 6.974 votos anulados sub júdice, de candidatos que estavam disputando o pleito sem o registro oficial, com o registro de candidatura precário. Os números do segundo turno, que a votação aconteceu ontem, votaram 1.489.352 eleitores. O número é um pouco inferior aos votantes do primeiro turno. Também os votos nulos foram menores do que os do primeiro turno. No primeiro turno, 52.572. No segundo turno, 43.509. Também foram menor o número de votos em branco. No primeiro turno, foram 59.182 votos brancos. E no segundo turno, no primeiro, 59. E no segundo, apenas 24.415 votos. O candidato eleito, Evandro Leitão, teve ontem uma votação, ele teve 50,38% dos votos. Ou seja, ele teve 716.133 votos. O vencido, André Fernandes, teve 49,62% dos votos, ou o equivalente a 705.000
295 votos, menos de 1% do total de votantes. Como eu disse, não devemos desprezar o trabalho e a garra do vencido, porque a campanha do André Fernandes foi empolgante do começo ao fim. Sozinho, reuniu multidões, explorou o máximo a sua juventude. Foi bem apresentado na propaganda eleitoral, ressaltando sua formação superior, embora em cursos à distância. Vendeu bem a sua imagem de líder jovem, elegendo-se e reelegendo-se nas duas primeiras disputas para os parlamentos, estadual e federal, mostrando ser independente. Não negou ser aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, embora tenha sido muito provocado a expô-lo mais, e explorou bem as dificuldades do seu principal adversário, um político de longa militância. Portanto, foi uma campanha vibrante, bonita, como Fortaleza não tinha presenciado e experimentado há muitos anos. Há muitos anos. Já tivemos aqui eleições bem disputadas, como uma que foi disputada pelo ex-governador Ciro Gomes e o radialista Edson Silva. O Ciro ganhou com uma diferença pequena, mas a eleição não foi tão aguerrida como a que terminou ontem. Evandro Leitão e o PT precisam fazer uma percussiente avaliação do resultado das eleições em Fortaleza e no estado todo. Falar em número de prefeitos eleitos é lugar comum, discurso falacioso. Será que Evandro é hoje prefeito eleito por suas qualidades, virtudes, ou se foi eleito pela força do partido? Será que o medo do eleitorado em votar num candidato apoiado pelo ex-presidente da República, hoje execrado por uma boa parte da população brasileira, não foi o principal motivo da vitória de Evandro? A ciência política pode responder esta indagação, e Evandro precisa ir urgentemente atrás dessa resposta. Não conversando com os mesmos que lhe tecem loas, puxam o saco, mas com pessoas que falem sem estar preocupado em bajulá-lo. O governador Elmano de Freitas, se tem pretensão de disputar a reeleição, também precisa avaliar o resultado das urnas no estado todo. O seu partido perdeu em municípios onde suas principais lideranças deram tudo, como em Juazeiro do Norte, Quixadá, Iguatu e outros, sem falar em Caucaia e em Sobral, a terra do ex-governador Cid Gomes. Em Caucaia, onde o próprio governador esteve por várias oportunidades e onde ele votou no primeiro e no segundo turno. A vitória de Naomi Amorim, do PSD, foi estrondosa. Como se diz nas campanhas aí, foi uma vitória de capote. Dois atores
extravagantes da política cearense foram os protagonistas dos fatos grosseiros da eleição em Fortaleza, neste segundo turno. Nos casos, o deputado estadual de Assis Diniz, do PT, e o vereador de Fortaleza, inspetor Alberto. Este, na sexta-feira, publicou um vídeo agredindo o candidato Evandro Leitão. Grosseiro como sua aparência e comportamento, imitando a loucura da deputada federal Carla Zambelli em São Paulo, na véspera da eleição presidencial, que os bolsonaristas dizem ter influído o gesto dela na derrota de Bolsonaro. E o deputado de Assis Diniz protagonizando um escândalo ontem, no final da manhã, ao ameaçar um senhor que chamava o presidente Lula de ladrão. As imagens mostram a violência do valentão de Assis e o seu enquadramento por um praça ou oficial da Polícia Militar do Ceará. Vejamos os vídeos. Fica batendo cara. Você é covarde, mano. E ele pode estar me ameaçando? Eu não me ameacei. Não, fale baixo comigo. Tira o dedo da minha Fale baixo comigo. Tira o dedo da minha Fale baixo comigo. Tu vai fazer o quê? Eu não preciso de auxiliar, não. Tira o dedo da minha Respeita, cara. Tá pensando o quê, rapaz? Você tá trabalhando aqui. Nós também estamos, meu amigo. Fique no seu lugar, viu, meu amigo? Viu? Bota o dedo também não, mano. Não é a cara dele, não. O deputado de Assis devia ter passado a eleição sem esta. Foi enquadrado pelo policial. O primeiro vídeo mostra ele atravessando, ficando na frente do carro em que o homem que dirigia chamava Lula de ladrão. De Assis, imediatamente esse episódio, veio às redes sociais com uma nota dizendo que tinha sido agredido e reagiu. Não é verdade. Depois ele veio com um vídeo repetindo que tinha sido agredido, tinha sido chamado de ladrão e não admitia que ninguém o chamasse de ladrão. Ele reagiria naquela ocasião e em qualquer outra que isso venha a acontecer. Não há sinais de que o senhor lá o tenha chamado de ladrão. O vídeo mostra que o senhor estava agredindo o Lula e ao PT em geral. O deputado de Assis é que gosta desses arroubos. Ele gosta de mostrar valentia. São, assim, alguns dos discursos dele na Assembleia. Como ex-presidente da República, um dos generais aí que quebrava e arrebentava. Ele pode se dar mal em umas dessas. Seria melhor que ele moderasse o seu tom. E isso não é bom para as principais lideranças do PT.
repetindo aqui, só para falar um pouco da decisão do segundo turno no município de Caucaia, que é o único município do interior, embora ele seja aqui da região metropolitana, onde há segundo turno no estado do Ceará. Só 2 municípios no Ceará têm segundo turno, porque tem mais de 200 mil eleitores, Fortaleza e Caucaia. Lá, o candidato do PT, o Valdemir Catânio, como dissemos inicialmente, perdeu feio, perdeu de capote, quase a metade. O candidato do PSD, Naomi Amorim, coligado com o MDB. Foi isso aqui, a aliança do PSD com o MDB, foi uma tratativa que fizeram com o presidente estadual do partido, o deputado federal Eunício Oliveira, que é adversário e inimigo do Domingos Filho. O Domingos Filho é o presidente estadual do PSD. Mas essa aliança foi feita por uma tratativa também do ex-governador Camilo Santana, que queria derrotar o Catânio, não para derrotar o Catânio propriamente dito, mas derrotar a Luiziane Lins, madrinha do Catânio. Eles são muito amigos. Catânio foi secretário da Luiziane, quando prefeita de Fortaleza, e é o seu principal articulador político. Camilo e Luiziane são inimigos. Ela não esconde isso. Ele não declara, porque ele gosta de simular algumas coisas, mas ela é enfática, é inimiga. Portanto, a vontade era de derrotá-la. Ela perdeu a eleição, mas ganhou um colégio eleitoral expressivo, que, somado à votação que ela tem normalmente em Fortaleza, ela passa a ser agora confirmada a votação que possa ter no município de Caucaia, a petista ou o integrante do PT que tenha mais votos individuais em Fortaleza e na região metropolitana da capital cearense. Com essa observação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje no primeiro bloco de notícias desta manhã.